Maria, 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 Capituia, Maria, 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 Capituia, Tiawaya, Tiawaya, Marika, Tiawaya, Tiawaya, Marika, Maria, 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 Capicuia, Maria, 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 Capicúia, Diauaia, Diauaia, Maricae, Diauaia, Diauaia, Maricae, Maracaiú, O planeta é diverso, e todos os povos e culturas são expressão da riqueza do mundo. As sabedorias dos povos originários são como chaves ou códigos que nos conectam às leis universais. São leis da natureza, na qual conseguimos observar e aprender, para fazer cerimônias de proteção espiritual, onde os velhos abençoam seus filhos e netos. Nós, povos indígenas, somos a memória viva de milhares de anos. Nossas visões e cosmovisões são a nossa ciência, onde aprendemos a nos comunicar e a viver junto com a Terra. Por isso defendemos a vida e a diversidade. Assim, defendemos um futuro melhor, com mais florestas, rios e harmonia entre todos os seres. Para isso, nós chamamos Buen Vivir. É o que queremos, viver bem junto com a Mãe Terra. Ainhum. É um enorme prazer recebê-los ainda que de tão longe. Este ano cumprimos 10 anos de Arte Brasileiros, uma plataforma de desenvolvimento de conteúdo e comunicação que pensa a arte inserida na contemporaneidade, com uma atitude como uma forma de atuar e de sentir frente à realidade. A arte como expressão de sujeitos para sujeitos. Contamos com mais de 80 mil seguidores nas redes sociais e pouco mais de 25 mil leitores assíduos. Este é nosso 6º seminário internacional e o realizamos desta forma virtual pela primeira vez, no meio de, obviamente, um monte de aprendizagens.
e numa das maiores provações dos últimos anos. Nesse sentido, quero agradecer especialmente ao Goethe Institute, nas pessoas de Julian Fuchs, diretor da Programação Cultural na América do Sul, e a Yara Castanhenbaum, que desde o mês de maio permitiram que viabilizássemos a ideia de trazer para o público algumas das mostras internacionais e nacionais tradicionais que conseguiram se viabilizar mesmo com tantos cancelamentos no mundo todo. Longe de tudo isso ter terminado, até hoje, várias dessas mostras sofrem dificuldades. A direção da Manifesta 13, que estaria hoje aqui presente conosco, tenta ainda, com enormes dificuldades, pôr em pé a mostra em Marseille. A Bienal de São Paulo foi postergada até 2021. No mundo e no Brasil, especificamente, acirraram-se os ataques à vida, dos rios, dos manguezais, das florestas, dos animais, das mulheres, dos negros, dos imigrantes, das instituições culturais, enfim, de tudo aquilo que não represente uma imediata retribuição socioeconômica ou que gere algum tipo de lucro imediato. A educação e a ciência também são perseguidas em detrimento de supostos ganhos fiscais e financeiros que nunca aparecem para quem efetivamente precisa. Perdemos a noção do mundo que queremos habitar. Longe de ser patrimônio dos românticos, a ideia de perder o mundo nos assola. A pandemia só veio agravar a noção de esgotamento ao que já tínhamos chegado. A invisibilidade do vírus tornou visíveis feridas profundas. Não obstante, ainda temos um lugar onde podemos nos encontrar ou onde podemos nos identificar, desde onde podemos construir métodos de defesa. A palavra e a arte têm sido armas fundamentais para a reflexão, conforto e ataque. Vários dos projetos curatoriais deste ano já previam escolhas e trabalhos potentes. Em defesa da natureza e da cultura, a arte do possível reúne hoje e amanhã, das 9h30, 9h45, às 12h30, vários convidados, artistas, filósofos, cientistas, líderes ambientais e curadores que vêm trabalhando neste cenário complexo já há muito tempo e que, assim como nós, desde suas diferentes posições e espaços de atuação, encontram formas de se pronunciar, criando verdadeiras trincheiras culturais. Gostaria de chamar agora a Julian Fuchs para nos dizer umas palavras e nos receber neste encontro. Muitíssimo obrigado, querida Patrícia. Bom dia ou boa tarde a todas e todos e todes. Hello and a warm welcome to our international audience. É uma grande alegria de estar aqui com vocês na sexta edição do Seminário Internacional de Arte Brasileiros. Estou muito feliz que, apesar dos desafios da pandemia, nós, do Arte Brasileiros e em parceria com o Instituto Goethe, conseguimos realizar o Seminário Internacional em forma completamente digital este ano. Normalmente, no Goethe, estamos focando mais em encontros físicos, na verdade, mas estamos também realizando encontros muito interessantes em forma digital. Como sempre, o Seminário Internacional traz um tema com uma urgência muito perceptível, talvez ainda mais neste ano, em defesa da natureza e da cultura ou arte do possível. Eu já tenho a pequena suposição que falamos ou concordamos que a arte tem uma grande potência em enfrentar os desafios existenciais no mundo e também os políticos obscuros.
vamos discutir com filósofos, ativistas, artistas e parceiros muito queridos das Bienais de Berlim, Mercosul, nas festas, parceiros, artistas da Manifesta. Eu já estou muito ansioso nos próximos dias. Gostaria de agradecer a querida Patrícia Rousseau pela cooperação fantástica, o querido Fábio Cipriano, que tem o papel de curador e moderador neste seminário, todos os participantes e as participantes brilhantes dos painéis e as equipes maravilhosas do Arte Brasileiros e do Instituto. Muitíssimo obrigado a todas, todos e todos, e um ótimo evento. Obrigada. Muito obrigada, Julian, que está em Berlim e que estamos conseguindo poder nos encontrar desta forma. Realmente não deixa de ser emocionante. Bom, a partir de agora vou deixar vocês com o professor Fábio Cipriano, com quem concebemos este seminário, crítico de arte, membro do Conselho Editorial de Arte Brasileiros, é coordenador do curso de Comunicação e Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que apresentará as mesas de hoje. Volto com vocês para nos encontrar com Franco Bifo Berardi no final do dia. Muito obrigada a todos novamente e extremamente feliz de poder estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, gente, e quero dar bom dia a todas e todas. Estarmos juntos, aqui e agora, é um ato de resistência. Durante quase 7 meses que o Brasil vivencia a pandemia, esses encontros virtuais têm nos ajudado a manter a sanidade, a criar redes de solidariedade, a abrir horizontes. Não por acaso, natureza, arte, cultura e ciência, cada qual à sua maneira, possuem estratégias que se utilizam dessas características. E por isso, reunimos nestes 2 dias um grupo de pessoas de todos esses campos, da natureza, da arte, da cultura e da ciência. Pensamos em usar esse encontro virtual como uma forma de nos aproximarmos de mostras programadas agora em 2020, mas que dificilmente poderemos visitar. Algumas, como a Bienal de Berlim e a Manifesta em Marselha. Por questão de deslocamento, outras, como Frestas e Mercosul, pelas mudanças de formato. Começar com a voz indígena e feminina de Nayara Tucano é para nós um manifesto necessário, que se desdobra nessa primeira mesa, que tenho a honra de mediar. Eu também estou muito feliz, gente, de poder apresentar o Donato Nobre, que é agrônomo pela USP, mestre de Biologia Tropical no Instituto Nacional de Pesquisa Amazônica e PhD em Ciências do Sistema Terrestre na Universidade de New Hampshire. Ele foi pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia por 33 anos e durante 17 anos atuou como pesquisador no Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Mas, acima de tudo, o Donato ele faz essa ponte essencial entre ciência e natureza, né, que ambas estão combatidas agora durante esse período, e é uma honra poder receber aqui o Antônio Donato Nobre. Bom dia, Antônio, bem-vindo ao seminário. Bom dia, Fábio, muito obrigado pela introdução generosa e agradeço a vocês pela honra de poder estar aqui junto com parceiros como a Nayara e o Ailton, que essa realmente é uma legítima honra. Eu me recordo de 1989, o Ailton tinha feito aquela, como você leu agora há pouco, aquela manifestação belíssima e poderosa lá na Constituinte. E em 89, no ano seguinte à proclamação, eu estive na Europa, numa reunião em Milano, e tinham vários, o Paulinho Paiacan, tem vários representantes indígenas naquele evento, e eu tive a oportunidade de falar lá, falar também em nome da ciência e tal, e eu comecei a falar e me senti constrangido,
porque eu via que atrás de mim tinha os indígenas, que são os verdadeiros sábios da natureza, né? Eles têm uma conexão direta com o saber da natureza e têm preservado essa conexão, algo que a sociedade, não vou falar a sociedade europeia, mas a sociedade global perdeu, né? Então, eu quero vir aqui trazer uma mensagem, que é uma mensagem de um cientista, mas um cientista que está descobrindo os caminhos do coração. E eu acho que temos a oportunidade de reconhecer o que está... primeiro, qual é o lugar onde nós habitamos, que essa é um discurso que se fala muito, poucas pessoas absorvem o que significa estar no planeta como a Terra. Então, isso a ciência tem conseguido trazer visões que outras sabedorias já tinham, né? Visões de respeito, de percepção, de captar intuitivamente, e também de viagens, né? As viagens espirituais, do que é o mundo, né? 2.500 anos atrás, o Sócrates disse, ou teria dito, que o ser humano, quando ele botar a cabeça para fora da Terra e olhar a Terra de fora, ou olhar o mundo de fora, né, vai reconhecer a grandiosidade do mundo. Não tinha foguete, não tinha satélite naquela época, etc. Mas ele já tinha captado isso. E os povos que vivem em harmonia com a natureza, de certa forma, talvez não com uma imagem pictorial, mas com certamente uma imagem espiritual, tem essa percepção do que significa estar na Terra. E eu queria contar que também os astronautas, que são uma carreira bem difícil a de astronauta, né? Eles têm que ser muito duros, têm que ser pessoas determinadas, muito dedicadas e pé no chão, vamos dizer assim, né? Eu conheço 2 astronautas e eu sei que é uma carreira dura, são 10 anos de treinamento para você montar num foguete e depois tem um funil, né, uma seleção muito grande para ver quem vai para o espaço, e só menos de 500 pessoas foram para o espaço até hoje. Mas a maior parte desses que foram para o espaço, apesar da dureza, né, da dificuldade, da personalidade que tende mais para o ser material, assim, né, eles, no momento que eles olham e contemplam a Terra de fora, eles são instantaneamente transformados. E esse se chama Overview Effect, em inglês, que é o efeito panorama, né? Então, mesmo que o sábio grego de 2.500 anos atrás sugeriu. E olhando o planeta, eles têm a noção dessa bola fantástica de 12.000 quilômetros de diâmetro de pedra, com uma capinha de gás em volta, que está pendurada no nada, né, numa velocidade absurda, 30 km por segundo, ela se desloca no ambiente mais inóspito e inconcebível, que é o espaço exterior. E nós vivemos na capa, nessa capinha, o que o Bruno Latour chama de película de Gaia. Essa consciência não está no dia a dia das pessoas. Os astronautas que retornam do espaço, uma parte deles, uma grande parte deles, se tornam religiosos, vão buscar a transcendência, que eles antes não tinham tempo para. Né, porque eles percebem o que significa estar no planeta. A fragilidade e, ao mesmo tempo, a resiliência. Porque nós estamos nessa capinha de gás sem ter noção o que significa estar numa capinha de gás. Se você subir 8 quilômetros no Monte Everest, por exemplo, você já não tem mais oxigênio para respirar. Se você fizer um furo na Terra e descer 8 quilômetros, você vai ser cozinhado. Né? Então, nós temos uma condição incrivelmente frágil e, ao mesmo tempo, incrivelmente ilusória de que o sistema terrestre, essa capinha de gás onde a gente vive que nem um bagre, né? Aquele peixe que vive no fundo do rio e vai... nós somos animais bentônicos, a gente vive no fundo de um oceano de gás, que é a atmosfera. E a gente vai para qualquer lado, a esfera é uma superfície infinita. Matematicamente, a esfera é uma superfície infinita, porque você vai para qualquer lado e nunca encontra um fim. E essa ilusão de que essa superfície infinita é infinita, quando ela não é de fato, né, você só perde quando você se destaca dela, como os astronautas fazem,
ou como os indígenas fazem nos seus rituais, né? Eles têm a capacidade, ou como a gente pode fazer em sonho, né? Se destacando do corpo e olhando a terra de fora. E não obstante nós tenhamos toda essa tecnologia, toda essa ciência, todos os satélites, etc., olhando a terra de fora, a gente não desenvolveu, quando eu digo é a sociedade global que dominou o planeta, a gente não desenvolveu essa sensibilidade que nos leva para veneração, que eu vejo nos povos indígenas, e foi uma descoberta para mim, né? Interagir com eles e descobrir outra forma de sabedoria, e perceber em vários aspectos que essa forma de sabedoria deles é muito superior à que eu desenvolvi como cientista. Tive que aprender, né, a duras penas, e foi um episódio marcante, eu relato numa palestra que eu dei no TED sobre os rios voadores, foi a escutar uma declamação de uma sabedoria do Davi Copenau Yanomami sobre a relação da floresta com chuva, né? Dizendo ele, né? Será que o homem branco, o civilizado não sabe que se cortar a floresta acaba a chuva, e se acaba a chuva não tem nem o que beber nem o que comer? Uma expressão simples, mas de profunda sabedoria. E eu podia saber disso e me dar conta, porque faziam 20 anos que eu, na época, né, isso foi em 2006, que eu trabalhava nisso, né, na ciência. Os cientistas trabalhavam com aviões, com satélites, com supercomputadores, laboratórios, torres de pesquisa, e etc., né, embarcações, e a gente tinha chegado à mesma conclusão, gastando muito mais dinheiro. E essa descoberta me abalou muito, porque falou assim, puxa, o conhecimento e o saber da natureza, ele tem uma derivação simples, que os povos indígenas possuem, ou que não perderam, né? Talvez os povos originários lá na Europa, né, os celtas, etc., tivessem também essa sabedoria. De alguma forma ocorreu vamos falar assim, um desastre cognitivo na sociedade ocidental que emergiu da revolução científica e tecnológica, né, que se deu principalmente na Europa. Ocorreu um divórcio entre a mente racional, a chamada mente racional, onde reside o intelecto, e a cognição ampla, a cognição intuitiva, a cognição integrativa, holística, né? E a gente sente isso, cada pessoa sente isso, independente de qual a origem cultural dela. E esse conflito entre a capacidade de entender as coisas pelo canal racional, né, que é o que domina hoje os sistemas de poder no mundo, e a forma de entender as coisas pelo canal intuitivo ou cognitivo amplo, essa diferença entre esses dois campos, ela precisa ser trabalhada. E o que eu estou vendo é que nós temos uma oportunidade fantástica de, respeitando essa sabedoria preservada nos povos originários, e, ao mesmo tempo, usando a capacidade que foi dizida pela racionalidade restrita, ao qual a gente não estaria fazendo esse seminário agora, não teria o computador, não teria uma jato, não teria motor de popa, não teria as tecnologias, eram dessa hipertrofia do intelecto, né? Que tem os seus lados positivos e tem muitos lados negativos, e os lados negativos estão levando a gente a destruir o nosso habitat. Nós estamos destruindo o lugar que nos gerou, a mãe, né? E eu queria, antes de apresentar um videozinho que eu tenho aqui, eu queria fazer uma pequena, como se diz, um pequeno exercício sobre entender a cognição, que é uma coisa que é uma viagem que eu estou fazendo. A gente tem no córtex esquerdo, diz a neurociência, né? Nós temos a sede do pensamento abstrato. O ser humano, dentre todas as espécies, é o que tem uma capacidade de fazer e desenvolver pensamentos abstratos. Essa capacidade chegou a um ponto tamanho de desenvolvimento que hoje a gente é capaz, a gente que eu quero dizer, essas pessoas que cultivam muito o intelecto,
A gente é capaz de estar fazendo algo, né? Pensando, no caso, como você pode estar, por exemplo, na internet, está navegando, está muito preso em alguma coisa que está exigindo muito desse pensamento abstrato, a gente esquece de comer, a gente esquece de dormir, a gente esquece de ir no banheiro, a gente esquece, às vezes, até dos filhos ou dos pais. E isso é uma aberração, porque a gente esquece da mãe corpo. Por quê? Porque o intelecto, ele é um inquilino do corpo. Ele recebe o sangue com o oxigênio, com glucose, com os nutrientes, com toda... E o sangue também faz a limpeza, toda a manutenção de base que permite a atividade do córtex esquerdo e, portanto, do intelecto, ela é provida pela mãe corpo. E esse intelecto tem consciência zero de que o corpo está lhe provendo, a não ser quando vem algum incômodo, né? Oh, que vontade de sair daqui, mas, poxa, eu queria continuar fazendo o que eu estou fazendo, aí você vai a contragosto comer alguma coisa, etc. Isso é um absurdo. Se você pensar, você não consegue imaginar um animal que sinta fome e não procure comida, ou que sinta sede e não vá beber, ou que... Então, o fato de que a gente tem essa estrutura cognitiva, que é tão... que a gente tem tanta vaidade dela, né? Olha como eu sou inteligente, o meu intelecto, ó como a sociedade humana hoje é tão inteligente e poderosa, etc. É uma estrutura que é fundamentalmente desacoplada do resto, que é o universo. Né? No corpo humano tem um universo. Se você pensar em termos de escala, o que acontece no nível atômico está na mesma distância do nosso tamanho macroscópico, né, como ser humano, do que acontece lá na fronteira do universo conhecido, em termos astronômicos. Então, nós vivemos numa galáxia de sistemas celulares, que é o nosso corpo, alheios, ou pelo menos essa racionalidade é alheia a essa maravilha, a não ser quando ela pifa, a gente precisa ir para o hospital, aí a gente fica preocupado. E isso é muito grave, né? Isso é muito grave. Por quê? Porque a separação do intelecto da mãe-corpo é idêntica à separação dessa humanidade tecnológica, desenvolvida, supostamente civilizada, etc., de Gaia, da Mãe Terra, que é uma coisa que os povos originários nos dizem. Né? A Nayara disse na introdução, tenho certeza que o Ailton vai falar sobre isso também. E aí, chega na parte final da minha apresentação, eu queria falar de uma outra estrutura que também, cada dia mais, se descobre mais sobre ela, que é uma estrutura no próprio corpo humano e que conecta todas as células do corpo, que é o coração. O coração, ele não é só uma bomba, ele flui, ele joga esse líquido precioso, que é o sangue, para cada uma das 37 trilhões de células do corpo são cuidadas integrativamente. E mais, o coração, ele tem uma capacidade de cognição também. A própria neurociência está descobrindo tecidos neurológicos, neuronais, né, no coração, e a gente sabe que quando você se coloca com o coração aberto para compreender algo, você capta aquele algo. Então, os maiores dilemas da atualidade, a questão das vezes de compreensão do próximo, né, de conexão, da rede real de emoções que nos ligam, né, elas são processadas no coração, não no intelecto. A gente sabe, por exemplo, teve pessoas de intelecto incrivelmente desenvolvidas, cientistas, publicaram que atuaram em campos de concentração no tempo dos nazistas. Né? Então, o intelecto ele é frio, ele é um computador. Sem coração, o intelecto pode chegar a fazer coisas aberrantes. A gente está vendo produtos do intelecto em todo canto, né? Então, a minha mensagem, eu queria terminar, se você pode apresentar aquele videozinho que eu passei para vocês, do grupo. Esse vídeo foi feito pelo... Ele parou. Esse vídeo foi feito pelo Yadvinder Mali e o seu equipe, na Universidade de Oxford, Inglaterra. E ele é uma imagem de satélite, são 10 anos de dados de observação da fotossíntese, ou seja, a atividade das plantas em todos os continentes da Terra.
O que você está vendo aqui é um dado científico, de observação orbital, de satélite. Mas eles foram criativos na forma de representar esse dado, porque em cada quadro da animação, você tem a importância daquele respectivo ecossistema para o todo, para o conjunto de todos os ecossistemas da Terra, para o conjunto de Gaia. E o que a gente vê? Os desertos não aparecem, as florestas boreais lá da Rússia, do Canadá, elas fecham, param de funcionar no inverno e depois voltam na primavera e no verão. E a gente vê que a zona equatorial é a mais importante em termos de vida no planeta. Não que as outras não sejam, as outras são também muito importantes. E dentre a zona equatorial, nós temos a Amazônia. A Amazônia é o coração do mundo. E o que a gente vê nessa imagem é uma poderosa metáfora de que na natureza, tudo que é ligado à vida tem pulsação. Tudo que é vivo pulsa, desde uma bactéria até uma baleia. Então, essa noção de que a gente precisa cultivar esse outro nível de conexão, a gente precisa subordinar o intelecto desconectado, de alguma forma, à sabedoria do coração, é a mesma noção de que a gente precisa conectar tudo que se desenvolveu na sociedade científica tecnológica com essa veneração, esse respeito, essa competência que os povos nativos têm e mantêm, tiveram e mantêm, de harmonia com a natureza. E a gente vai fazer isso se a gente conseguir se conectar através dos sentimentos e das emoções. Então é isso. Obrigado, Antônio. A gente volta daqui a pouco com perguntas. As pessoas podem fazer as perguntas aí pelo chat e depois a gente vai selecionar uma fala super necessária da união do cérebro e do coração. Nayara, bom dia. É um prazer ter você aqui com a gente. Linda abertura. Muito obrigado. A Nayara... Gostaria que você mesmo se apresentasse. Acho legal você contar um pouco como você gosta de ser identificada. Então, bom dia, Nayara. Bom dia a todos, a todas. Eu me chamo Nayara, sou do povo Iapã-Maçã, que hoje reside no alto do Rio Negro, na Amazônia, exatamente em cima da linha do Equador, no Brasil. O meu povo é conhecido como povo tucano, né, pelos estudiosos, pelos não indígenas que chegaram lá, mas para nós, nós somos o povo Iapã-Maçã, povo vindo da grande canoa de transformação, do Cobra Canoa, uma história que eu quero hoje poder contar resumidamente para vocês, alguns tópicos, para a gente poder falar um pouco de transformação da humanidade, no momento tão forte, mas necessário, importante, de transformação das humanidades, mais uma vez aqui nesse planeta Terra. Quero também agradecer muito a fala do Antônio Nobre, sábias palavras, uma aproximação real, né, do que a ciência do homem contemporâneo pode hoje entender um pouco mais e se aproximar da ciência e da sabedoria indígena. Né? A gente tem outra forma de explicar a nossa ciência, a nossa sabedoria, mas sinto que é nesse lugar hoje que a ciência está chegando mais próximo de entender a gente também, através da física quântica, através da descoberta de outras formas de vida, né? E é nesse sentido que eu quero trazer aqui a história da canoa de transformação. No início dos tempos, só havia escuridão. Não existia som, não existia corpo, não existia forma. Tudo era escuridão. Mas existia a consciência do Criador do Universo, Omar Konhekon. Ele, certo dia, se sentiu só.
e resolveu, então, criar outros seres. Ele criou Iepauanca, a criadora de todos os tempos, e a Almarconhacan, que é a mulher criadora do universo. Ele também criou 5 irmãos trovões, cada um com a sua casa, e deu a esses irmãos a missão de construírem os rios, os lagos e fazerem a criação das humanidades. Os irmãos Trovão receberam os instrumentos cerimoniais sagrados, de danças, de cânticos, de cerimônias. E eles conseguiram apenas fazer os rios e os lagos, mas não conseguiram criar as humanidades. Então Almarconhacan pensou em cima do seu banco sagrado por mais centenas ou milhares de anos e decidiu então criar Doétero, que é o criador da Terra. Almarconhacan pegou o seu bastão sagrado e soprou pelo orifício deste bastão, depois de mascar a sua coca de padu, fumar o seu tabaco de cerimônia, e soprou por esse orifício. Dessa fumaça caiu a primeira célula com vida dentro dos oceanos no planeta Terra. E essa célula pulsou por milhares de anos até se transformar no Aimaçã, gente-peixe, que nós reconhecemos como a primeira fase, primeiro tempo da humanidade. Nós fomos gente-peixe, nós vivemos como gente-peixe, até nos transformarmos em lontras, macacos e outros animais que vivem nas florestas. Depois, o Criador do Universo veio e cortou o rabo desses seres, trazendo o homem para a Terra, que foi no terceiro tempo da humanidade, quando o homem surgiu no Amandia, que se chama o outro lado do mundo, hoje conhecido como Ásia. Lá foi povoado todo esse lugar e Doétero e Almarconhacan então se encontraram novamente. E Almarconhacan ficou muito feliz de ver que a terra tinha sido povoada, e Almarconhacan também deu as cerimônias, os bancos, os cones, as flautas sagradas para Doétero e falou para ele: bem, você já povoou todo esse lado do mundo, então agora eu vou te levar para um outro lugar. Ele criou uma grande canoa de transformação e lá chamou Doétero e vários parentes em busca de um novo lar. E foi assim que eles mergulharam do outro lado do mundo até chegar na Baía de Guanabara, aqui hoje conhecido como Lago de Leite, Pão de Açúcar, naquela região do Rio de Janeiro. Ali desembarcaram outras humanidades. Quando ele foi mergulhando novamente com essa canoa de transformação, subindo e descendo, encontrando diversos seres na terra da mandioca, dos camarões gigantes, terra das palmeiras, até que finalmente chegou à metade do mundo, que é a nossa terra originária. Lá na Cachoeira de Panoré, hoje conhecido como nosso sítio sagrado, a cobra se abriu e nós, povo Iepamaçã, saímos desembarcando na canoa, junto com nossos irmãos, maiores e menores, que até hoje vivem conosco
dentro desse território. Nós temos uma relação de reciprocidade com esses povos, com nossos parentes, com nossos irmãos, vivendo segundo a nossa tradição, casando, convivendo. E a nossa tradição, ela segue as leis universais. Contei um pouco dessa história para refletir sobre os tempos de transformação que nós já passamos, como sendo gente-peixe, como sendo lontras, como sendo tantos outros seres que vivem e viveram no planeta Terra. Essa transformação, esse mento, é a nossa ciência. É o que os povos indígenas sempre aprenderam a observar e a ler, e a ouvir e a se comunicar com toda essa natureza. Essa ciência é uma ciência de milhares de anos, que nós recebemos do Grande Espírito. Assim como recebemos nossos instrumentos sagrados, de bancos, cones, bastões e flautas sagradas, que estão todos esses instrumentos dentro do nosso corpo. Recebemos através dos nossos benzimentos, através das curas que os pajés nos fazem, através dos cantos, que desde o início da criação segue até hoje conosco e fazem parte de nossas vidas cotidianamente. O Criador também deu inteligência aos homens, dando a missão para a gente proteger os territórios, as florestas, as águas, usar nossa inteligência como sendo guardiões desses espaços. Assim, devemos entender que outros seres, visíveis e invisíveis, que moram aqui na Terra, são os nossos parentes. Nós cantamos para eles e eles também contam para nós o que está acontecendo na Terra, como nós podemos nos proteger e como nós podemos caminhar por esse mundo sem causar mal e nem receber o mal. Assim, nós nunca esquecemos do nosso lugar como humanos na Terra. Nós nunca esquecemos da nossa sabedoria ancestral. Aqui é o homem que está fazendo toda essa transformação. Quando passou a criar máquinas e tantas parafernálias que estão destruindo o mundo, isso se expressa como forma de latifúndios, de gado, de piscicultura, ou dos saqueamentos que têm sido feitos com os minérios, nióbio, e tantos outros materiais que têm sido tirados da terra, como se ele não tivesse um lugar certo, como se ele não tivesse função estando debaixo da terra ou as águas fluindo por cima dos rios. Quando a gente rompe com esses fluxos, todo esse organismo ele fica prejudicado, porque a terra é uma. Ela funciona como um todo, ela tem uma consciência própria. E a gente não pode recortá-la como um grande mosaico, como tem sido feito. A essa força que tudo engole, que tudo destrói, Davi Copenaua, do povo Yanomami, chamou de Lahara, a força destrutiva que vem através de nossas mentes, das ganâncias, daquilo que acreditamos que podemos dominar. Por isso que há centenas de anos os nossos pajés alertam para a importância de se cuidar da natureza, de ouvir os espíritos e de saber o lugar do homem ou da humanidade no mundo. É nessa inter-relação com a Mãe Terra, também conhecido como a Pachamama, que continuamos saudando a vida todos os dias quando ele nasce. Nos banhamos nos rios, plantamos, aprendemos quais plantas são medicinas
e os velhos continuam benzendo o nosso povo, para que a gente fique forte, tenha a energia do Criador Universal e nos tornamos sábios, para aprender junto com toda essa vida que nos cerca. Nós somos natureza. Nós sabemos qual é o tempo de Piracema, das cheias, das vazantes, dos rios. Aprendemos a ler as estrelas e a sonhar. Assim, sabemos que o mundo tem várias camadas, e é nessas camadas que os pajés conseguem transitar e se comunicar, trazendo a mensagem de longe, do passado, do futuro, de outras vidas, dos nossos ancestrais. É tudo uma comunicação direta com um grande espírito que nos acompanha até os dias de hoje. Então eu pergunto, o que é que temos feito nesse tempo de pandemia para melhorar o mundo e a nós mesmos? Quais são os padrões internos e externos que precisamos mudar para que essa transição do planeta aconteça? É preciso que a gente se reconecte com a nossa essência. E neste lugar, a arte, a espiritualidade, os cantos, é preciso que a gente se conecte novamente com a terra. Plantar, diminuir o lixo, buscar uma forma de vida mais simples, buscar outras formas de trocas baseadas em outras sabedorias. Tudo isso é um aprendizado que a humanidade precisa rever, relembrar, para que a gente possa voltar a conviver enquanto seres coletivos. Porque só isso já é uma grande felicidade e cura que nós podemos fazer junto com o mundo. É através dessa reconexão com a Terra que poderemos encontrar um caminho de cura, de felicidade e de expansão do nosso amor. Então, eu trouxe um pouco dessa visão do meu povo, o povo Iepamaçã, porque vejo que esse fio condutor, esse sopro da vida, ele existe em cada um de nós. Não só humanidades, mas tudo que está nos rodeando, que respira, que tem vida. E existe dentro de cada ser humano. A questão é não deixar a mente dominar, porque a mente mente, a mente inventa. A mente é um canal, um veículo de comunicação, mas ela precisa estar conectada com uma sabedoria maior, que é uma sabedoria universal, que é uma sabedoria que vem junto com outros seres, com outras sabedorias. E espero que vocês possam abrir o coração e a mente para ouvir outras formas de vida, outros saberes e se propor a mudar, porque essa transformação ela se faz necessária, ela é urgente e ela é para o nosso crescimento também. Anhum. Obrigadíssimo, Nayara. A gente participa desses eventos virtuais que têm sido realmente muito importantes para a gente, mas na hora, no momento que a gente poderia aplaudir, o que eu sinto falta no final de falas como a sua é a gente poder gritar, aplaudir, se levantar, expressar a nossa emoção por aquilo que você falou, porque realmente foi muito profundo e toca muito o nosso coração. Então, eu queria que você se sentisse agora, nesse momento, acolhida por essas dezenas de centenas de pessoas que estão nas redes. Eu vi vários comentários delas manifestando a beleza da sua fala, cumprimentando você, né, e expressando como você tocou na gente. Então, exatamente, hoje em dia a gente fica fazendo assim, né, para expressar exatamente essa solidariedade, essa conexão que é super importante. E com isso, então, eu gostaria de abrir agora o debate. Eu acho que o Antônio também vai entrar aqui. E a mesma coisa para você, Antônio.
Também senti falta de, no final da sua fala, existir, né, um monte de aplausos de pessoas gritando como elas estão fazendo nas redes, como elas estão se manifestando na internet, porque, de fato, eu acho que essa conexão entre o racional e o emocional, ela é uma questão essencial, e ela, inclusive, é fruto da primeira pergunta que eu vou fazer, que foi endereçada aqui para você. Então, vamos lá. Como estabelecer, Antônio, essa conexão entre racionalidade pura com os sentimentos, emoção? A integração entre arte e ciência seria esse caminho? Olha, eu estou aqui até tocado de escutar a Nayara, que ela basicamente deu validade às minhas perspectivas que eu coloquei aqui, de uma maneira belíssima, pausada. Vocês perceberam que ela é pausada, ela é que nem o Ailton. Ela não fala assim no calor do intelecto, né? Ela fala direto do coração, direto para o nosso coração. Então isso foi um presente que a Nayara trouxe aqui para nós, e eu fico tão feliz, mas tão feliz, que eu estava olhando aqui uma frase do Leonardo da Vinci, que foi esse sábio também, né, que viveu na Itália 500 anos atrás. Ele diz assim: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, quando a gente sai da racionalidade, encontra uma pessoa como a Nayara, ou como o Ailton, como o Davi, etc., escuta eles com o coração. Você percebe a simplicidade. E você percebe o poder da simplicidade. Né? E aí eu me lembrei, eu tenho uma filha pequena, tenho duas filhas, uma tem 6 anos, e eu vejo nos olhos delas, quando a gente conta a historinha na beira da cama para dormir, a gente conta fábulas, que são fábulas, né, como essa que a Nayara nos contou, eu vejo um brilho extraordinário nos olhos das crianças, um encantamento, uma absorção integral do que está sendo colocado, e ela gera, dentro do seu mundo interno, ela gera ela gera um campo de artes, né? Porque ela está imaginando coisas fantásticas e está se maravilhando com isso. E aí me traz também, de forma tocante, uma sabedoria do cristianismo que é atribuída a Jesus, né? Que sede como as crianças, né? Que é o que nós precisamos fazer agora é exatamente desligar a vaidade, desligar essa, como a Nayara sugeriu, a gente precisa desaquecer essa capacidade racional, que ficou hipertrofiada e, de certa forma, danificada, e precisamos ter essa capacidade de sentar e escutar uma fábula, contada na forma de quase um poema, é quase uma poesia, né? Porque ela traz e toca. Eu tive uma oportunidade belíssima também no momento de fazer uma aula conjunta, o Ailton e eu, alguns anos atrás, e eu fui treinado para usar o intelecto, né? Então, o cientista por definição, a ciência é, por definição, a atividade primária do intelecto, o fruto maior do intelecto. E eu sentado, escutando o Ailton falar, e de repente eu fiquei emocionado, fui às lágrimas. Por quê? Porque eu percebi que ele estava falando não com o meu intelecto, ele estava falando com o meu coração. Então, respondendo essa pergunta, não sei se eu estou respondendo, a gente tem que ser como as crianças. A gente precisa encontrar a felicidade na simplicidade. E ela só existe, de fato, efetivamente, não as falsidades, mas a felicidade, de fato, existe na simplicidade. Na simplicidade de uma história belíssima como essa que a gente escutou, da canoa e do início do mundo. Eu não conhecia essa versão da sabedoria tucana, estou me sentindo privilegiado aqui de ter escutado da Nayara em primeira mão. E a gente, ao mesmo tempo, reconhecer que dentro da ciência há coisas úteis, né, que podem ser aproveitadas. Eu tenho aproveitado muito da ciência para explicar de uma maneira, vamos falar assim, complicada, a simplicidade e o poder de aprofundamento dessa simplicidade indígena, originária.
Porque quando eu fiz uma vez uma comparação da sabedoria lá do Davi, num livro que o Instituto Socioambiental publicou, eu peguei uma parte do que ele tinha escrito com o Bruce Albert, num livro chamado A Queda do Céu, se não me engano, e eu fui fazendo para passo, assim, o que ele falava na linguagem figurativa, na linguagem da fábula, né, que ele colocava, como a Nayara colocou agora há pouco, e eu fui fazer o que a ciência diz disso. E aí fui pegando, ponto a ponto, ponto a ponto, ponto a ponto. Tudo confirmado da forma mais poderosa possível. Mostrando, e com isso eu vou terminar, mostrando o que os matemáticos chamam de elegância. E não é elegância da moda, não é elegância da vaidade. É a elegância da simplicidade. É o poder do E igual a MC ao quadrado, sabe? Aquelas coisas que são tão condensadas e, no entanto, está tudo ali dentro. Né? Numa fábula dessa, está toda a história. Que você pode aprender com o seu coração, como criança, e depois o seu cérebro tem material para se entreter por milênios, eu diria. Né? Porque você pega essas coisas e vai destrinchando ela, e tentando fazer gráficos, e colocando imagens, etc., que é o que os cientistas gostam de fazer, e depois você vai confirmando. Então, voltando e chegando no final da fala da Nayara, nós temos de fato que nos dar as mãos, nós temos que nos abraçar, nós temos que usar o coração para conexão de uma maneira séria e não falsa, e nós temos, e não porque só está acabando o mundo, então agora eu vou procurar quem possa nos salvar, não. Nós temos que descobrir a felicidade do coração, da conexão no coração. E essa felicidade, esse reconhecimento infantil da beleza e da elegância que reside na demonstração de um teorema matemático e numa fábula indígena. Elas não são diferentes. E claro, eu termino com a palavra que é chave aí nesse caso, que é a arte, né? A arte, ela explora a nossa potência espiritual, né? Na forma como nós manifestamos o nosso ser transcendente, né? E através da arte, a gente conecta as artes cênicas, as artes gráficas, as artes musicais, o que abrange toda a esfera da cultura, não só humana, né, na cultura do universo. Então é isso. Não sei se eu respondi a pergunta. Obrigado, Antônio. Eu estava olhando aqui em casa, coincidentemente, tem uma gravura ali atrás, que é da Leda Catunda, e ela foi feita a pedido do Miguel Chaya quando a PUC fez 60 anos, e a Leda, como artista, ela misturou ali cérebro e coração. São vários cérebros e vários corações unidos, né, falando da importância da ciência, mas que a ciência sem a intuição, sem a emoção, não é nada. Muito legal. Esse trabalho tem já uns 15 anos, legal, provavelmente, e é uma ilustração de tudo isso que a gente está falando aqui. Obrigado, Antônio. Agora a gente tem uma pergunta para Nayara. Ela foi postada pela Mari Batista. Nayara, como se reconectar com a Mãe Terra, com a Pachamama, né, como você falou, vivendo nesses tempos tecnológicos e em meio a uma selva de pedra? Unir o espírito com a Mãe Terra, sem deixar as influências de consumo tecnologia nos atrapalhar? Essa é a pergunta. Nós temos que viver o que também a gente veio nesse tempo aqui realizar, né? Até para os povos indígenas, essa aproximação com a tecnologia. Eu, por exemplo, estou aqui usando o celular, né? Hoje a gente luta também para poder ter essa comunicação. Então, primeira coisa é a gente saber para que a gente está usando cada coisa, para aquela coisa não usar a gente, né? Então, ter realmente um discernimento e um foco para que seja em prol de algo realmente bom e não para um lixo mental, porque tem tanta informação que está sendo jogada, né, a todo momento em cima, pelas cidades e por todo esse lixo que vem de todos os lugares, que hoje a nosso movimento deve ser fazer a limpeza. E para fazer a limpeza, primeiro é silenciar, né? A gente precisa silenciar a mente para poder começar a se conectar mais com o coração, para poder começar a escutar mais o que realmente está dentro da gente.
sem julgamento, né? Sem relutar com a nossa mente racional. Pisar na terra, entrar para a mata, se dedicar a um momento de contemplação, olhar para o sol, agradecer a vida. Acho que tudo isso que é o que nos coloca em movimento de encontro com a natureza, né? Ouvir um pássaro, ouvir atentamente, parar, porque são camadas que a gente vai entrando na medida em que essa consciência e esse estudo de observação e de conexão. É igual quando você tem um filho seu. Para você se conectar, você precisa estar ali, frente a frente, olho no olho, com a mente e coração naquele lugar. Então, para você viver essa transformação, seja junto com você, seja com a natureza, ou seja com outros seres humanos, que está sendo muito necessário, é encontrar esse lugar da conexão, na conexão verdadeira, né? E não só da mente, da boca, e depois passa. Então, é para essa reflexão que eu trouxe hoje a minha fala, no sentido da transformação. O que a gente precisa se conectar com nós mesmos para poder achar as chaves da transformação em que nós queremos, para nós e para o mundo. Porque a gente precisa também fazer uma transição dessas máquinas, né? A gente vai continuar com elas, mas a gente precisa colocar a nossa força e a nossa ação em outra direção, que é uma direção realmente de curar a Terra, de regenerar as relações, de regenerar outros seres, porque a Terra é abundante, a Terra é vida. Uma semente, um bago de milho, tem quantas sementes? Daquela semente se formam milhares de outros pés de milho. Então, é dentro dessa dinâmica das leis universais, da abundância, da vida, que pulsa pela vida sempre, porque esse é o movimento da vida, que a gente tem que estar trabalhando para que ele se multiplique. E o homem está fazendo o contrário, né? Ele está querendo destruir porque ele está querendo tirar. Então, não é tirar, não é o momento de tirar. É o momento de plantar, é o momento de silenciar, é o momento de preencher nossas vidas realmente com um desfrute da vida, de boas conversas, de bons hábitos, de uma roda em volta da fogueira, com uma escuta profunda. Eu vejo que isso pode ajudar a gente a tirar muito lixo da nossa cabeça e do nosso entorno também. Obrigado, Nayara. Eu esqueci de fazer essa menção no começo. Eu queria agradecer ao Pablo Lafuente, que foi a ponte que nos apresentou e que fez com que você se aproximasse da revista. E eu acho importante a gente, justamente como você falou aí sobre a simplicidade, sobre a necessidade de conexão, da gente também fazer os agradecimentos a essas conexões. Então, foi muito bom o Pablo ter colocado a gente em contato. Eu vou começar aí para o encerramento, então eu vou fazer a última pergunta. É uma pergunta bem simples, que foi mandada para o Antônio Donato, e eu peço para você ser o mais breve possível, Antônio. Como podemos impedir o desmatamento da Amazônia? 40 anos militando na fronteira, vivi 20 anos na Amazônia e eu ainda não descobri o segredo, como a gente vai... É uma virose humana terrível e várias coisas tentadas, né? A maioria da sociedade brasileira sendo contra e do mundo horrorizado, não tem sido capaz de tirar esse cancro, né? Essa destruição insana e, na realidade, suicida, né? Porque o que está acontecendo hoje na Amazônia, na primeira apresentação eu falei do coração pulsando. Ele faz o papel, a Amazônia como coração do mundo, a água na terra é o sangue no nosso corpo. A conexão que o sangue faz através do coração com todas as células do corpo é a água que se transforma e se translada para todo o planeta graças a esse coração pulsante.
Então, eu acho que a única forma que nós temos é uma indignação efetiva, com ação, né? Não só dizer não, mas a gente tem 50 milhões de oportunidades, não dá nem para contar o tanto de oportunidades maravilhosas, começando com essas que a Nayara colocou, da gente se colocar de uma maneira diferente, né? Mais receptiva e mais amorosa em relação ao mundo. E realmente tem crime, né? E infelizmente criminosos não são facilmente convencíveis, né, de que estão se suicidando. Para isso existe o sistema imune. Nosso corpo, quando tem algum organismo, alguma célula ou algum invasor que não está de forma amigável ali, ele precisa ser retirado de circulação. Então eu acho que a gente já mostrou de 2004 a 2012 que tendo vontade é possível parar o desmatamento. Caiu 80% naquele período. E depois de lá para cá, por uma pusilanimidade coletiva, né, voltou tudo à carga e aquela minoria, que é muito pouca gente mesmo que faz a destruição. Ela tem amparo em todas as esferas federais. Então, eu acho que a gente tem que, todo mundo, se colocar em conexão com Gaia, se colocar em conexão com a natureza, com as leis universais, como a Nayara está falando, e orar também, né, para captar energias dos espíritos da floresta e atuar mesmo no dia a dia e fazer tudo que está ao seu alcance para ajudar nessa contenção. A situação atual é bem triste. Obrigado, Antônio. Então, eu agradeço muito a vocês, a Nayara, que abriu o nosso seminário, né, dessa forma tão poética, e as suas palavras também, e ao professor Antônio Donato. Foi uma mesa sensacional. O Krenak vai se juntar a gente mais tarde, então a gente vai estar encerrando agora, mas eu acho que era exatamente o que a gente esperava, né? Começar o seminário para falar sobre arte de uma maneira muito mais cosmogônica, ampliando os nossos debates e nos colocando todos como filhos da Pachamama. Então, quero agradecer imensamente. E agora a gente vai ter a segunda mesa do evento, que vai contar com a curadora e acadêmica argentina Andrea Junta e a artista brasileira Bárbara Wagner. A gente está tentando conectar também o Benjamin de Burca, que é o parceiro da Bárbara, mas pode ser que eventualmente ele não entre, mas de qualquer maneira eles vão falar sobre um trabalho conjunto que está sendo apresentado em Marsella. Então, caso ele não consiga, a Bárbara fala pela dupla. Eu vou passar a primeira palavra então para a Andrea. Andrea Junta, é um prazer receber você aqui no seminário. Você é uma das responsáveis, você é a curadora, né, da Bienal do Mercosul, e que foi programada para esse ano tão difícil de pandemia e de uma complexidade muito grande. Então, o nosso convite aqui é uma reflexão sobre a arte do possível, literalmente, né? Então, agradeço muito a sua participação. Bem-vinda ao nosso seminário. Bem, primeiramente, agradecer a todos pela invitação. Primeira coisa, agradecer pelo convite para brasileiros e para o Instituto Goethe, para todos os que participaram. Gostei muito da apresentação do Antônio Donato Nobre e de Nayara Tucano. Foi um regalo, não? Ter a oportunidade de escutar as falas deles e fazer uma apresentação da Bienal que tem uma planificação para ser aberta em abril 16, mas a pandemia começou em março 13, então, o março 13, a Bienal fez a decisão de não postergar a abertura física até o momento que as autoridades sanitárias permitissem, mas isso não aconteceu todavia e nós fizemos a decisão de ir para a Bienal online, que tem, bem, muitas consequências e isso merece uma fala específica, não? O que nós ganhamos, o que nós perdemos quando fizemos. Mas gostaria de apresentar para vocês um PowerPoint para ter uma
ideia das poéticas imagens que nós incluímos no conceito geral dos femininos. Os femininos, que não foi a palavra feminismos, foi a palavra femininos com toda a pluralidade que o termo envolve, não? Então, a palavra que foi importante quando o fechamento geral aconteceu foi a palavra afeitos. Foi uma palavra que virou a ter uma importância central. Então, se podemos ver a segunda, eu tenho muitas imagens, mas nós vamos ir rápido. Aqui não tem uma visualidade clara, eu acho, mas tem a diferença entre a Bienal física e a Bienal virtual. O que permitiu a Bienal virtual, que abriu em abril 16, foi a possibilidade de ter todos os vídeos acessíveis para todo o mundo, e, ao mesmo tempo, estender a data do fechamento até final de agosto. Então, a seguinte imagem foi importante para o conceito da Bienal, o posicionamento da Denise Ferreira da Silva. Eu só vou recuperar agora o conceito da diferença como multiplicidade e não como diferenciação. Então, para nós, foi muito importante ter uma ideia de diferenças em termos da presença na Bienal, mas não trabalhar com porcentagens, divisão, tabulagem, que é o que os médios sempre perguntam, não? Quantos homens, quantas mulheres, quanto isto. Não, nós trabalhamos não com estatísticas, mas com a certeza de que a diferença é um conceito central em termos da representação na Bienal. Então, a seguinte, a próxima, fizemos uma decisão sobre a constituição da equipe, que foi ter especialistas nas áreas, não? Então, a Fabiana Lopes foi dada como curadora adjunta ou associada, como uma especialista no arte afro-brasileiro, afro-brasileiro e afro também. Então, ela foi responsável de quase todas as seleções têm que ver com a representação afro na América Latina, no Brasil. E a Dorota Bixel, ela é uma curadora especializada no arte de Peru, Equador e também dos países do Oeste. Então, ela ficou como especialista nessa área. E o Igor Simões, como um especialista convidado, ele é um curador, pesquisador e professor de Porto Alegre. Então, como especialista estudioso da curadoria e da Bienal e também a cargo do programa pedagógico, que eu espero poder ver um pouco algumas coisas do programa pedagógico. Então, a seguinte, próxima. Tem mais de 25 países convidados, mais de 70 artistas, não sabemos quantos finalmente, porque tem muitos coletivos. E a próxima, países de... Isto que ficou muito importante quando nós ficamos isolados, globalmente isolados, não? A separação, o isolamento. Então, a pergunta foi: como estão os artistas que estavam prestos para viajar para Porto Alegre e que eles não puderam viajar? Então, como é que vocês estáis? Não? Então, pedimos, porque a resposta foi muito emocionante, não? A carta que foi enviada da Bienal, pedimos se eles podiam gravar um pequeno vídeo com o celular. Então, os depoimentos chegaram e nós subíamos para o site. Não era claro todavia se íamos a ter a Bienal no site, o que íamos a fazer. Foram os primeiros 10 dias, não, para fazer essa decisão. Mas o poder comunicativo que tinha o celular, o depoimento no celular, foi muito importante e também criou um arquivo de afetos, que foi um novo arquivo, uma presença dos artistas na Bienal que não tínhamos planejado, não? Então, isso são as coisas positivas que aconteceram, não?
A seguinte, próxima. Enquanto às publicações, a pergunta para nós, como equipe curatorial, foi: nós queremos voltar no estado do mundo que nós deixamos quando o isolamento começou? Qual era o estado do mundo? Nós queremos voltar no estado do mundo da arte quando o isolamento começou? Comecemos a fazer também uma crítica interna, como a foi: até que ponto o mundo da arte é responsável também do estado de extenuação que o mundo tem agora, não? Porque nós vimos como quando o homem se retira, a natureza emerge, não? Então, esta relação. Então, qual é a responsabilidade ou qual é a participação da estrutura do mundo da arte? O mundo da arte que em março era um mundo artístico, não, com viagens pelas bienais, exibições, palestras, artistas, e também um mundo de impressões e de publicações que também tem uma parte mínima, mas nós temos que perguntar-nos qual é a nossa responsabilidade também, não, no estado do mundo. Então, nós fizemos a decisão, como equipe curatorial, de fazer as publicações online, e se temos que fazer a impressão, vai ser uma impressão muito mesurada para cobrir as necessidades básicas, não? Então, aqui tem as 12 publicações que estão, o jornal Femininos, que tem uma compilação das vozes de muitas e muitos dos artistas que participam na Bienal, e o seminário internacional que nós tínhamos planejado para abril 23, 24, que não foi possível fazer presencial, mas está como lista para quase terminada a publicação, que tem mais de 500 páginas, não, com as palestras de mais de 50 pesquisadores. Então, a voz das artistas, a voz das pesquisadores e o catálogo que nós estamos terminando também, que tem principalmente a voz dos curadores, não? Qual foi a concepção da Bienal e os problemas que nós tivemos que analisar e resolver também, não? Todas as problemáticas. Então, eu gostaria de ver agora algumas obras de artistas para ver como o conceito do feminino foi incorporado. E aqui tem uma obra de Chacho Giannone que tem muita relação com o tema central da Bienal, da conferência que temos hoje, que tem que ver com a relação entre o humano e a natureza. Esta é uma tapiceria muito grande, onde os artistas mesmos têm uma associação, uma relação, eles criaram um conceito de família diferente. Eles têm os canes, não? Os perros que vivem com eles e são como os filhos, não? Então, um conceito de família diferente e também uma relação deles com a natureza, tudo na mesma relação, não o homem como dono, controlando a natureza, mas o homem na natureza. A próxima. Também consideramos os ativismos, não, os direitos das mulheres, mas também os femininos, os feminismos, como a necessidade de pensar de novo todas as relações entre o humano e o mundo. O feminismo é uma grande interpelação para o estado do mundo. Qual é o estado do mundo? Como refletir, como repensar os feminismos também estão com essa luta, que é uma luta também pelos direitos sobre o próprio corpo, não? As campanhas que foram feitas na Argentina sobre a legalização da interrupção do embaraço foram muito importantes. Então, ativismo feminista também, mas os feminismos como uma forma de repensar o humano no mundo, a relação entre o humano e a natureza e o mundo, as coisas. A próxima são também... Bem, tem uma reflexão muitos artistas sobre os femicídios, o ataque à integridade do corpo das mulheres. A próxima.
são retratos de mulheres assassinadas, e também as outras formas de experimentar o corpo, não? O corpo trans, o corpo negro, o corpo grasso, não? Um cruzamento com os ativismos também, não? O trabalho de Xota Mombassa, que foi feito para ela em Colômbia, e o vídeo, não? Foi incluído na Bienal, e o trabalho das mulheres públicas, que é um trabalho que propõe uma reestruturação do linguagem, não? Também, o que é ser queer? Até que ponto o conceito do queer representa o branco, classe meia, então tudo cabe lá, problematizar as palavras que se usam, não? Para dar conta das diferentes inscrições, das problemáticas dos feminismos e os femininos. É a próxima. Aqui tem uma obra de uma artista chilena, que ela faz essas performances, não? Ela fica desnuda e cobre o corpo, faz uma reversão dos conceitos, o uso do corpo, de Yves Klein, não? É ela que usa o seu corpo como escultura pública, como uma intervenção poderosa no espaço público, vinculado com a justiça, com a religião, com a arte. Obviamente, isto é o resultado final. O arquivo da performance tem sempre a intervenção da polícia ou a intervenção das pessoas que ficam ao redor dela, não mais a exposição, a apresentação do corpo, o corpo não estereotípico, não? É a próxima. E também, bem, toda a questão da memória, dos origens, de onde vimos, não? A Aline Mota, então, ela faz a viagem para a Nigéria, ela faz a viagem entre África e Brasil para colocar a pergunta sobre quais são os meus origens, não? Minha história, a inscrição dos meus afetos também, porque ela não é uma coisa ou outra coisa, é as duas e nenhuma, não? Então, a travessia, não? Diaspórica. Sim, a próxima. Bem também, não? Danço no lugar que, o meu território, o lugar que eu piso, não? Então, isto também fica muito a performance, a relação entre o território e o corpo, a seguinte. Então, ela fica sem os sapatos, ficando a territorialidade fica inscrita no espaço que ela coloca o corpo, não? Que ela habita, que ela mora. Então, o corpo e o espaço urbano, ou a natureza também, inscreve a relação entre a ocupação do espaço. A próxima. Bem, aqui tem uma artista que ela vem da República Dominicana, mas mora nos Estados Unidos. Então, ela faz uma performance como conceito do mural, da monumentalidade, e também com o clichê das telas hawaianas, que tem uma identificação com o Caribe, a ideia da mulher do Caribe, né? Então, a próxima, nós vemos como ela coloca água no corpo, que o corpo, ela despinta o mural, não? Também essa inscrição do corpo para tabular, para discutir, para colocar uma linguagem que intercepta o estereotípico, não? Então, ela desmarca esse espaço do Caribe estereotípico. Então, a próxima. São também um tema, estou mostrando somente algumas das problemáticas, algumas das zonas temáticas que vêm do conjunto da Bienal, não? Mas a poética do cabelo, não? A poética do cabelo como um topos, como um tema, como uma forma de desestruturar também as classificações das pessoas pelas especificidades do cabelo, não?
Então, a próxima, isso cruza fronteiras, não? Uma verdadeira diáspora da expressão cultural do cabelo. A próxima. Não, então aqui tem esta performance impressionante, não, onde ela lava como um bombril, não, que é um nome muito despectivo no Brasil, mas ela confronta os estereotipos, as classificações pelo uso do próprio cabelo. Então, a próxima. Esta é uma recorrida muito rápida, não, pelos algumas das obras da Bienal. É a próxima, por favor. Bem, aqui temos uma obra muito conhecida da Rosana Paulino, mas eu gostaria de introduzir aqui uma coisa que eu aprendi de Rosana, que é uma artista central no norte do Brasil, também uma amiga, é uma sábia, ela tem um conhecimento muito especial. Sim. Bem, então, para concluir o tema também da Bienal, em relação com o tópico, a Rosana diz para mim uma coisa muito importante. Nas tradições cristianas católicas, baseadas na Bíblia, Deus deu a natureza para os homens. Então, a diferença com as religiões afro-brasileiras é que o homem e a natureza ficam juntos. Então, essa foi uma ensinança muito importante das falas como a Rosana. E também agregar que o programa educativo foi central. Eu gostaria de falar depois, se alguém tem interesse de conhecer algum detalhe mais, mas o programa educativo foi importantíssimo para ter contato com as comunidades educativas durante a pandemia. Obrigado, Andréa. Muito legal você ter citado a Rosana no final da sua fala, dizendo dessa conexão entre homem e natureza, porque justamente a gente vai poder, então, agora ouvir o Ailton Krenak, que tem sido justamente essa voz potente durante esse período de pandemia. Krenak, como apontou um filósofo agora, durante a pandemia, finalmente começou a ser ouvido de forma mais ampla, após décadas de denunciar, e aí, entre aspas, que o povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Como ele falou na Assembleia Constituinte, no dia 4 de setembro de 1987, portanto, há 33 anos, enquanto pintava o rosto com tinta preta, uma das ações mais simbólicas na história do país. É uma honra apresentar o Krenak, autor do livro Amanhã Não Está à Venda. Foi lançado agora durante a pandemia, e para isso eu quero agradecer a Rita Carelli, que fez a ponte com ele. Krenak, bom dia e bem-vindo aqui ao nosso seminário. Há mais de 30 anos você tem feito denúncias sobre como os povos indígenas têm sido massacrados no país, e também a sua performance na Assembleia Constituinte em 87, quando você disse que o povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões quadrados do Brasil. E isso é uma fala que ficou marcada na história brasileira, e eu queria, então, agradecer a sua presença aqui para dar voz, então, para que você aborde essas questões no nosso seminário em defesa da natureza e da cultura, a arte do possível. Bem-vindo, Ailton. Obrigado por me acolher aqui, Fábio, e a todos os que me antecederam, e que eu acho que foi uma oportunidade maravilhosa esse seminário internacional, a despeito dele estar sendo feito virtualmente, ele possibilitou a presença de muitas vozes e trazendo muitas perspectivas sobre esse tempo que nós estamos agora compartilhando, como se fosse uma suspensão do tempo.
Gratidão por me introduzir agora nessa fala, que já quase ao final do nosso encontro, eu tinha uma entrada mais cedo, eu tive dificuldade de acompanhar toda a programação, e entendo que nós estamos, agora nesse começo do século XXI, tendo que rasgar a tela e compartilhar visões sobre esse mundo tão contraditório e complexo que a gente está tendo que expressar através de diferentes linguagens, e a arte, ela acolhe muitas expressões para desvelar o espírito desse tempo que nós estamos vivendo. Me ocorreu que a arte está invadida hoje por uma presença daquilo que até o século XX era referenciado como natureza, no sentido, inclusive, de uma natureza morta. É muito trágico que a gente tenha passado um longo período dessa plural experiência de culturas e povos, inclusive colonizando diferentes regiões do planeta, sem respeito nenhum com isso que se configura da cultura como natureza. Nós chegamos a esse escândalo de afirmar que existe natureza e cultura, separando alguma coisa indivisível, porque na maioria das nossas origens, inclusive dos povos não nativos daqui das Américas, o entendimento da natureza como tudo que nos atravessa, a paisagem, os territórios, o que nós comemos, o que nós bebemos, os animais, os seres todos que nós animalizamos para separar do campo da cultura, hoje eles invadem a tela, no sentido de que a arte hoje é uma arte de não humanos. Os não humanos estão finalmente representados no mundo da arte. E eu tenho observado aqui, na América do Sul, e principalmente no Brasil, um interesse muito grande de pessoas que sempre estiveram como se fossem isolados dos afetos de outros seres que o campo da arte sempre desprezou ou mutilou suas representações, inclusive naquelas imagens que ficaram cravadas como obras de grande relevância na arte do Ocidente, e que tem uma seção inteira que se chama Natureza Morta. Todos os grandes artistas, todos os grandes mestres da pintura do Ocidente deixaram algum rastro de natureza morta atrás de si. Será que eles estavam prenunciando um tempo em que a natureza ia se erguer, sair daquelas telas e invadir as nossas vidas? Invadir as nossas vidas na forma de vírus, invadir as nossas vidas na forma de afetos, no sentido de nos virar de avesso, nos virar ao avesso, de nos pôr em questão e de denunciar que não existe uma fronteira entre cultura e natureza, a não ser nas nossas mentalidades, convocando a uma mudança de mentalidade, para além da observação estética, para além da apreciação do objeto, implica viver um tempo agora em que os nossos corpos, inseridos nesse mundo, na vida com os outros seres,
possamos expressar de alguma maneira uma visão de mundo que extrapola a própria ideia de contemporâneo. É como se a ideia das nossas bienais de arte, das nossas galerias, tivesse todas ficado no passado, vencidas pelo tempo, pela urgência de uma nova mentalidade de nós, os humanos espalhados por essa terra, aprendemos a pisar com cuidado, pisar suavemente na terra. Essa terra que já está profundamente marcada pelas nossas pegadas. As nossas pegadas que nos puseram no limiar desse antropoceno. É claro que nenhum de nós imaginava que íamos ser contemporâneos de uma pegada tão profunda dos humanos na Terra, a ponto de desestabilizar a ordem, a fantástica maravilha que é conviver com todos os seres da criação nesse planeta Terra, esse jardim da criação. Durante muito tempo, nessa jornada, digamos, civilizatória, nós experimentamos diferentes distrações sobre representar a natureza em criações humanas. Isso que a gente poderia chamar de arte. Alguém que vem de uma cosmovisão onde a ideia consagrada de arte é uma coisa que não existe, mas a ação dos humanos, ela implica em uma aproximação com a experiência radical de estar vivo, de trazer para o próprio corpo esses grafismos, essas transfigurações de seres não humanos para coabitar o mesmo corpo com essa nossa experiência espiritual. A arte espiritual, uma arte transcendente, ela está emergindo dos escombros de uma civilização que fez uma longa jornada da ignorância predando o planeta, extraindo do corpo da Terra o sumo. Agora nós estamos diante de uma encruzilhada, um desafio. Estamos diante de um desafio que saúda essa chuva que está começando a cair agora na aldeia, depois de um longo período de seca. Minha epô burumureré, minha epô burumureré. Está chegando uma chuva aqui, que bênção. Talvez ela faça desaparecer esse contato pela internet que nós estamos tendo agora, porque aqui é uma área rural, eu estou na aldeia Krenak e esperávamos muito essa chuva que está chegando agora. E que bom. Arte. A mais bela arte é essa chuva que cai do céu agora, em cima dessas colinas, fazendo a terra respirar, caindo sobre a terra seca, fazendo subir um mormaço do chão. E seria bonito mostrar essa imagem agora dessa chuva que cai como a arte da natureza. Vocês estão vendo a chuva? Sim, estamos vendo a chuva. Tá incrível. Chegou aqui essa chuva abençoada. Maravilhosa. Minha epa burumré, burumungri, crucré, burumungri, crucré. Minha epa burumré,
minha epa, burum, ré, ré, 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 minha epa, burum, ré, ré, minha epa, burum, ré, ré, burum, gri, cru, ré, ré, burum, gri, cru, ré, ré, hey, 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 hey. 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 Eu ainda tenho algum tempo para a gente continuar conversando agora que a chuva chegou? 2 minutos, se você quiser. Então, queridos, eu não podia perder a oportunidade de chamar vocês para ver a chuva que chegou aqui na aldeia, porque nós estávamos ansiosos por essa chuva. Eu estou aqui à margem de um rio que foi invadido por uma lama há 5 anos atrás. E esse Uatu, o nosso rio, ele está impedido de fluir com as suas águas, e essa chuva é uma bênção para todas as famílias que vivem aqui. São 130 famílias que vivem aqui nessa reserva, e foi uma maravilhosa surpresa enquanto nos encontramos, enquanto eu tenho a oportunidade de estar com vocês, receber essa chuva aqui nas nossas casas. Em defesa da natureza e da cultura, 6º Seminário Internacional, a arte do possível. O céu sempre vai nos dar a arte do possível. Nós sempre vamos poder receber a bênção de substituir o caminhão que carrega água de 200, 300 quilômetros para abastecer essa aldeia com a água que vem do céu. Essa que a gente pode saudar como uma comunhão dos humanos com a criação. Quando eu pus em questão a divisão que nós fazemos entre natureza e cultura, é uma convocação para que a gente viva mais imerso na nossa natureza e na nossa própria experiência do corpo sendo natureza. Agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês e desejo uma ótima tarde e continuação desse nosso seminário por todos que vão poder ter contato com essa experiência. Ereré. Ailton, muito obrigado. Obrigado, Fábio. Foi incrível e foi lindo, porque é exatamente aquilo que você fala sobre a necessidade da interação entre homem e natureza aconteceu durante a sua fala. Começou a vir trovão e chuva. Mostrando que está tudo interligado, né? A gente tá todo mundo junto. Isso foi incrível. Maravilhoso. E muito obrigado por trazer esse questionamento da ideia de natureza morta. Eu sempre tive um incômodo com essa expressão e ela foi tão naturalizada na história da arte que a gente achou normal ter natureza morta. E isso é de uma grande perversidade. Talvez fosse uma profecia sobre esse tempo abismal que nós teríamos que viver um dia. Exatamente, Ailton. Olha, eu estou recebendo milhares de mensagens aqui, todo mundo tipo, deixa ele falar mais, fala para ele falar mais. Foi muito legal. Conversando agora, Fábio, me ocorreu que todos aqueles grandes pintores, aqueles grandes artistas do final do século XIX, século XX, que mergulhavam numa representação de natureza, que eles, na verdade, como poetas, eles estavam prenunciando esse abismo que nós entrando no século XXI. Não é uma reclamação contra eles, não é uma acusação, mas é uma revelação
de que talvez eles estivessem vendo o que a gente ainda ia enxergar muito tempo depois. Parece que tem uma viagem que o Humboldt? Não. Humboldt. Não, eu estava pensando nos girassóis amarelos o Van Gogh. Do Van Gogh. Parece que quando o irmão do Van Gogh queria que ele pintasse uma paisagem, ele ficou revoltado e quebrou tudo, porque ele não queria representar uma natureza, né? Uhum. Tem um episódio da biografia dele que mostra isso. Parece que teria sido antes dele cortar a orelha. Sim. E ele vai para o campo. É lá onde ele encontra aquela menina no caminho, que ele aborda a menina para poder fazer um retrato dela e eles imaginam que ele está atacando a menina. Sim. Um episódio da biografia dele. E ele se negava a fazer uma representação da natureza, porque ele estava em choque com essa ideia de natureza morta. Sem dúvida, o trabalho dele parece uma experiência mesmo, né? Foi um pouco esse momento da chuva aí que você compartilhou com a gente, de existir, da necessidade. Uma experiência espiritual, né? Sim. Para além da apreciação estética, para além do critério de beleza de alguma coisa. E exatamente. Os contemporâneos dele achavam que aquilo que ele fazia era coisa de doente, de doido. Sim, total. Ailton, muito obrigado. Foi muito bom ter você aqui com a gente. O seu livro, O Amanhã Não Está à Venda, é uma das grandes contribuições dessa pandemia, uma publicação essencial. Quero recomendar muito para todo mundo que está participando aqui. E vamos continuar o nosso seminário. Um grande abraço, Ailton. Obrigado. Fique bem. Você também. Quando nós convidamos o Ailton Krenak e a Patrícia mandou mensagens para ele no começo da organização, foi uma alegria para o nosso grupo que ele aceitasse, especialmente num momento difícil como esse, e ele falou isso, e a Patrícia comentou isso, e ele respondeu dizendo, mas sempre vem a primavera, então é muito lindo que nesse momento ele tenha... essa chuva tenha representado um pouco essa situação da necessidade e da beleza que a primavera traz para a gente. Bom, eu quero agora trazer a Bárbara Wagner. É um prazer poder contar também com uma artista agora nesse momento. A gente sempre busca nos nossos seminários, né, ter as várias partes do circuito das artes, e a voz da artista é sempre essencial. A Bárbara é uma artista, junto com o Benjamin, né, eles têm feito trabalhos juntos, que têm falado sobre questões essenciais, né, o trabalho da Bienal de Veneza foi um trabalho muito potente, que está circulando aí por toda parte, e agora ela está trazendo um trabalho novo, e é com um grande prazer que a gente vai ter uma espécie de premiere desse trabalho que está sendo inaugurado na Manifesta em Marselha. Bárbara, bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente. Eu estava agradecendo o convite a você, a organização do seminário. É um prazer poder participar e contribuir remotamente, né? O convite que foi feito a mim foi estendido ao Benjamin, e a gente, nesse momento, está tentando contactar o Benjamin, que está em Marselha, terminando a instalação da obra que a gente acabou de finalizar depois de um ano e que está sendo instalada nesse momento no Conservatório, na Escola de Música da cidade de Marselha, dentro do contexto da 13ª Manifesta.
que é essa Bienal que itinera por cidades europeias desde o final dos anos 90. Eu acredito que é o Benjamin que está com o celular mostrando um pouco da sala em que a gente vai expor a partir de amanhã. É a primeira vez que a gente não está exatamente junto na primeira apresentação pública, né, que a gente finaliza. Eu estou feliz pelo bem de conseguir ter. Sem dúvida nenhuma, essa é uma das questões que a gente pode falar mais rapidamente, né? Então, em que a gente se viu desenvolvendo pesquisa e produzindo essa obra esse ano, foi super difícil exatamente pela dificuldade da gente transitar, né? Falando um pouco da ideia como a Andrea introduziu, a dificuldade, né, da gente conseguir manter essas estruturas e processos de produção artística e de pensamento quando tudo vira de cabeça para baixo e a gente começa a pensar em como dá para traduzir, né, essas práticas para um outro universo que não é o universo da experiência presencial. A gente conseguiu filmar em 2 países entre março e agosto desse ano, aqui na Europa, entre a Irlanda e a França. A gente desenvolveu um projeto que existe, na verdade, na cabeça do Benjamin há mais tempo. Assim que a gente foi no final de 2018, quando a gente estava entre fazer a pesquisa de Sua em Guerra, pouco antes, inclusive, do convite para a Bienal de Veneza, a gente fez um projeto a gente submeteu um projeto para financiamento público para o Irish Arts Council, na Irlanda, que é de onde vem o Benjamin. O Benji é irlandês, ele é irlandês-alemão, mas se considera muito mais irlandês pela experiência que ele teve de crescer entre a Irlanda e a Alemanha, mas muito mais culturalmente, ele se identifica muito mais com a Irlanda. Então, ele sempre teve o desejo de fazer um projeto lá. A gente estava investigando maneiras de desenvolver uma pesquisa, como a gente faz, em que a gente aborda questões que têm muito a ver com cultura de um jeito mais transversal, né? Talvez a gente não fale exatamente de cultura, mas a gente atravessa a ideia de identidade quando a gente pensa em modos de produção, e no caso específico nosso, produção musical, né? Então, a gente bota a mão no momento presente com esse pretexto, e sobretudo tratando de música, tradição e ritmo, a gente traz os trabalhos, os artistas participantes dos trabalhos trazem camadas de compreensão muito mais complexas, né, do que é a formação cultural, o que é economia, o que é história, em relação à formação de comunidade e aos grupos específicos com quem a gente trabalha. Então, na Irlanda, no fim do ano passado, já a gente conheceu um artista que é também um ativista, uma pessoa que pensa cinema. O nome dele é Bob Quinn, ele está com 87 anos, agora esse ano. O Bob Quinn foi uma das descobertas da nossa pesquisa na região de Connemara, no oeste irlandês. O Bob, nos anos 70, ele foi o primeiro realizador de cinema a fazer um filme todo falado em Irish, em irlandês, um longa-metragem. Isso foi um gesto muito radical na época, e uma das coisas que a gente gostou muito, que foi muito impressionante para a gente conhecer, foi um quarteto de documentários que ele desenvolveu nos anos 80, que questionava a origem da cultura irlandesa de um jeito muito sofisticado, porque ele, como documentarista,
ele usa o formato documentário, a convenção do documentário como uma ferramenta, né, para se dar conta do real, para, na verdade, especular, né? E se a cultura irlandesa, então, ela não é exatamente celta, ou não é de origem europeia, né? Então, ele questiona essa hegemonia europeia na formação da cultura irlandesa e sugere que o contato entre a África do Norte pela água até a Irlanda, o quarteto, essa série de 4 documentários dele se chama Atlantean, justamente pela relação náutica entre a Irlanda e países do norte da África. Então, ele pergunta, né, nesse trabalho, nesse corpo de filmes, ele pergunta, e se nós, irlandeses, estamos muito mais próximos da África do que da Europa? E esse foi o mote do começo da nossa pesquisa, do fim do ano passado, até o convite da Manifesta para a realização de uma obra na cidade de Marselha, no sul da França. Foi uma ocasião muito feliz a gente poder ter, então, articulado o desejo do Benjamin de fazer um trabalho na Irlanda, com o financiamento que a gente tinha conseguido já do governo irlandês para fazer uma pesquisa de longa duração. A gente conhece o Bob Quinn, e o convite da Manifesta, quando vem, dá uma amarrada, na verdade, formal no trabalho, que é um estudo, né, uma espécie de experimento visual, né, e de montagem, de novo, de música, obviamente, mas entre a Irlanda e o sul da França, mais especificamente a cidade de Marselha, como norte-africana. Então, a gente trabalhou, e o Benji está mostrando, eu acho que, eu não sei se é a tela da projeção, nesse momento eu não escuto o Benjamin, não sei se ele está mostrando a tela na instalação, ou se a gente, é isso, né? Ou se a gente estava liberando um excerto, porque eu estou pensando que pode ser legal também a gente soltar um excerto do filme para poder dar a sensação do que a gente está fazendo, como essa revisão do trabalho do Bob Quinn, né? Como se a gente estivesse em 2020, no meio dessa pandemia, na verdade, querendo fazer o nosso Atlantean. Mas só para poder deixar um pouco mais clara a metodologia, a gente trabalhou entre o sul da Irlanda e o sul da França, em 2 espaços muito emblemáticos para se pensar a história colonial desses polos de cultura, né? Então, a gente entrou numa casa-museu chamada Bantry House, que é uma residência palacial do fim do século XVII, começo do século XVIII, que hoje é um museu e que tem uma história muito ambígua, de certa forma, ali na Irlanda, porque é um marco da presença do domínio inglês, britânico, na ilha. Mas na Bantry, a gente entendeu um resíduo de história complexo o suficiente para poder a gente abraçar para dentro do roteiro, que é a construção de um jardim suntuoso, com uma escadaria que tem 100 degraus. Por isso que o nosso filme chama, dessa vez, em inglês, 100 Steps. 100 Steps são os 100 degraus dessa escadaria no jardim dessa casa britânica no sul da Irlanda, que foi construída em 1840. Essa escadaria foi construída entre 1840 e 1850, exatamente a década da fome, da grande fome irlandesa. Então, para quem conhece esse capítulo muito sombrio da história da Irlanda, o povo irlandês daquela região, do oeste e do sul da Irlanda, sobretudo onde se falava irlandês, ainda no período colonial, morreram de fome. Quer dizer, teve uma praga que contaminou as batatas na época, é uma das fomes mais... É um dos fenômenos, né, nesse sentido, da fome mais devastadores da história europeia até hoje. Enfim, teve como consequência
um número de quase 2 milhões de refugiados irlandeses naquele momento, e o corte da população irlandesa a metade no século seguinte. Então, o 100 Steps é a construção de uma escadaria no momento em que havia a fome na Irlanda. O trabalho, a mão de obra foi de irlandeses em troca de uma família inglesa que era, na verdade, dona das terras ali naquela região. É muito ambíguo. A gente convidou artistas irlandeses, músicos, dançarinos e cantores para entrar na casa como visitantes, e aí ao longo do filme, eles se transformam em performance e ocupam o espaço com essa outra voz, que é a voz da cultura irlandesa. Então, a gente tinha essa premissa ali na Irlanda. Na França, a gente ocupou uma outra casa, museu, com uma história similar, apesar de ser um outro contexto completamente diferente, uma residência francesa burguesa, no centro de Marselha, e que também virou um museu com uma coleção. Ambas as casas têm uma coleção de arte da Renascença, e a gente entra nesse museu francês, convidando artistas norte-africanos da cidade de Marselha para cantarem e performarem com o corpo, com os instrumentos musicais, com a própria voz, nessas salas desse museu. Então, a gente criou uma forma de observar, né, ou de aproximar, sem necessariamente estar comparando. É uma especulação novamente, né, mas sobretudo rítmica e musical, do que é a língua irlandesa, de que aproximações a língua irlandesa teria com os cantos árabes daquela região. Instrumentos musicais também estão muito presentes no filme, e como a gente trabalha normalmente, eu e o Benji, nosso roteiro ele é muito desenvolvido por um texto que, na verdade, está na performance dos artistas, né? Não tem diálogo. Nesse filme, em especial, a gente só tem só tem fala quando os guias dos museus, são os guias de verdade de cada uma dessas casas-museu, apresenta a história, não só não só o contexto histórico em que a casa se levanta, mas um pouco do gosto da arte inglesa e francesa, né? E de repente a gente olha para os visitantes, que são esses artistas, como se fossem visitantes, os irlandeses e os árabes, né? Em momentos diferentes do filme, e o filme cria esse dispositivo fantástico em que a gente consegue perceber a ocupação desses espaços com outra história, vamos dizer assim, através da presença dos corpos. Então, esse excerto que a gente acabou de ver, infelizmente, eu estava falando da Irlanda quando a gente estava vendo a Casa Francesa, mas eu gostaria muito de pedir para a equipe do seminário liberar com som dessa vez. Eu fico em silêncio, a gente mostra 1 minuto e 50 de um excerto do filme em que a gente consegue ver o Bob Quinn, ele mesmo, que foi convidado por nós para estar dentro do filme. Ele participou muito do processo de pesquisa e participou da filmagem em março. É uma cena muito curta, mas a gente apresenta o Bob Quinn, ele mesmo, que filma uma apresentação de 2 músicos que executam uma música com os bagpipes, chama, na verdade, eu precisava do Benji para poder fazer a pronúncia correta do Irish, mas são Éileann pipes, são os pipes que são tocados, na verdade, com o cotovelo, né? A circulação do ar no instrumento pelas gaitas de folha se dá pelo movimento do braço. Então, são 2 artistas irlandeses, pai e filho, que estão performando nessa cena. É o Bob Quinn que está sendo ele mesmo naquele sketch, filmando. É super curto, eu queria mostrar só para a gente ter um pouquinho do gosto do que é a atmosfera desse trabalho novo.
Right, lads? Que lindo, Bárbara! Muito obrigado, incrível! Eu acho que o seu trabalho tem essa conexão com o local sempre, né, da importância de estar conectada e de estar falando sobre um lugar, e é muito bacana a gente ver agora essa extensão, digamos assim, para esse outro lugar que é do próprio Benjamin. A fala de vocês foi linda porque ela foi dividida em 3 telas, né? Era muito legal. Você falava, ele mostrava o lugar da exposição e a gente via a obra ao mesmo tempo. Eu acho que isso foi muito especial. Eu vou agradecer a você e a Andrea, e o nosso próximo convidado, que é o Franco Bifo, já está aqui também com a gente. Então eu vou encerrar sem a gente poder fazer as perguntas. Vários tinham chegado aqui para nós, mas eu agradeço muito, Andrea, pela participação. Muito legal a gente poder conhecer da Bienal do Mercosul através da sua fala e de toda, enfim, esse esforço que foi feito. Eu acho que falar da importância da relação com os artistas, né, saber como eles estavam, dar voz para eles, os catálogos agora trazerem isso, vai ser muito importante para a gente ter esse documento. E agradeço, então, a Bárbara, o Benjamin e a Andrea, e vou chamar a Patrícia, porque a Patrícia vai apresentar agora essa última fase do nosso dia de hoje. A sensação que me dá é que a gente está conseguindo fazer algo no que acreditamos profundamente há 10 anos. O através da arte, ou além da arte, sempre foi entender a arte como um conceito que nós temos de arte contemporânea, onde de alguma forma a arte está inserida no seu ethos, ou ela não tem condições de realmente expressar e se contatar com os outros. Estou muito emocionada pela chuva do Krenak, que é algo assim como o que precisamos para limpar de todos nós quase 1 milhão de mortos nesse ano, e dos quais tentamos não falar agora, mas que estão presentes incondicionalmente na nossa realidade. Quero apresentar agora, encerrando o dia de hoje, com enorme prazer, o filósofo e escritor Franco Bifo Berardi, que nasceu em Bolonha, Itália, é graduado em Estética pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade da mesma cidade. Berardi milita desde muito tempo, desde muito jovem, passou pela Juventude Comunista, foi uma figura importante do Partido Operário, do Potere Operário, se não me engano. Durante maio de 68, participou também do movimento anarco-sindicalista. Conheceu Guattari e Foucault, líderes da esquizoanálise, fundou diversas publicações e ainda nos últimos anos leciona em teoria da mídia em diversos programas ligados à arte em Barcelona e Milão, se não me engano. No Brasil, Bifo já tinha lançado pela editora Ubu Depois do Futuro, onde justamente repassa o período das vanguardas e como algumas das expectativas
dos anos 70, anos nos quais éramos todos participantes extremamente atentos à nossa realidade, acabaram se mostrando, em alguns casos, fantasiosos, quando, na verdade, terminaram dando a um mundo precarizado. Somos incapazes de conceber o que ainda está por vir, dizia, se não me engano, Berardi neste livro. O outro livro é Asfixia, muito mais ligado a uma análise específica sobre o lugar do neoliberalismo, o lugar que chegamos nesse esgotamento do qual falávamos no começo. Quando estávamos pensando na arquitetura do nosso seminário e sobre as personalidades que vinham refletindo e formulando questões sobre a pandemia e este momento, soubemos que a editora Ubu, se preparava para lançar seu terceiro livro, Extremo, Crônicas da Psicodeflação. Aí, graças à colaboração da antropóloga e diretora editorial da editora Ubu, Florência Ferrari, conseguimos driblar sua agenda, permitindo assim ter aqui suas palavras ao vivo, acho que neste caso desde Milão, em primeiríssima mão. Agradeço muito a tua presença, Bifo, e muito obrigada mais uma vez por você estar aqui. Thank you very much, Patricia. I start reminding that the next week in Chile, a referendum will decide to stop to change the constitution, the Chilean constitution, and to stop the long age of fascist and neoliberal dictatorship. This kind of dictatorship started actually in September 1973 with the coup d'etat in Chile, fascism, Pinochet, the violent aggression against the democratic government was the beginning of a ferocious dictatorship in that country, but it was also the beginning of a long-lasting dictatorship of the neoliberal ideology of financial capitalism. I hope, I expect that the 25 October referendum in Chile will be the beginning of the end for that dictatorship, the dictatorship of financial capitalism. I think that now, in the storm that we are suffering at present, the viral storm that is killing an enormous number of people in the United States, in Brazil, in India, in Italy, in Spain, in every country of the world. Now, inside this storm, we have to be conscious of this. Human survival is at stake. Human survival is the problem now.
either will be able to get free from the dictatorship of money, or the humankind is approaching extinction. Extinction is not a political word. It's new, this word in the political language. 2 years or 3 years ago, an enormous amount of young people said, the Greta Thunberg Fridays for Future said, we must stop the violence of finance and of capitalism because it is destroying the planet at every level. So what has happened in the year 2020, the spread of a dangerous virus is not the reason, the cause of our suffering now. The real cause, the real origin of the present disaster is to be found in the capitalist aggression against the freedom of people, against the environment, against the social meaning of teaching, of school, and last but not least, against the sanitary system, because the sanitary system has been aggressed in Europe and everywhere because money, in the last decade, money has been diverted from school, sanitation, welfare to the banks, to the bank system, to financial capital. This is why we have been so unable to react to the spread of the virus, to the violence that the virus has revealed. I want to pinpoint that the COVID-19 is not the catastrophe in itself. It is an apocalypse in the etymological sense of the word. You know what apocalypse means. Apocalypse is the disclosure, the revelation, the sudden understanding that something has gone wrong, very, very wrong. For too many years, social life has been subjected to exploitation, to acceleration of the rhythm of the exploitation. The planet, the physical resources of the planet, air, the forests, and the water, and everything has been aggressed by the capitalist extractivism. So now we are sort of disempowered because democracy has been emptied by the hyperpower of the media and by the hyperpower of techno finance. All of a sudden, at the beginning of the year 2020, but don't forget that before the collapse of the contagion, we have been involved and witnessing the convulsive reaction of the planetary body that happened in autumn 2020
19, from Santiago de Chile to Quito, to Hong Kong, to Baghdad, to Tehran, to Beirut, Paris, Barcelona, everywhere. Young people, by the millions, have filled the streets of many countries of the world, reclaiming their life, reclaiming their breath. I can't breathe has been the main slogan of this movement. But it was the convulsive movement of 2019 has been unable to go beyond the limits of neoliberal dictatorship. It has been like the convulsion of a suffocated body when you can't react with your despair. Despair is the word. Remember the movies like the Ken Loach, Sorry We Missed You, The Joker, or the Korean Parasite. You know, 2019 has been a sort of moment of waiting for something, craziness, senile dementia was spreading everywhere. Bolsonaro, Trump, Erdogan, this kind of murderers are crazy people, are old, white people, male, white, old, sick people who hate the world because they hate their own life, their own intimate horror. Then came 2020. Then came the collapse. Then came the virus. An invisible particle of material concretion circulated all around the world, blocking the abstract domination of techno-financial capitalism. So what next? That's the problem. We are on the brink of a catastrophic age of geopolitical chaos, of economic breakdown, of social misery, impoverishment. And we only have one way out. The way out is solidarity. The way out is egalitarian solidarity. The way out is frugality too. Frugality. The ability to focus on what is useful for our life, for our pleasure. And forget about money, forget about competition, forget about the monetary abstraction. Focus on usefulness. Focus on what we need, what we desire. Focus on desire. And the problem is that we have to do this while the contagion, the virus, is making difficult the relation between my body and your body. Is making difficult to approach my lips to your lips. Difficult solidarity in this condition. Almost impossible solidarity when the erotic body is doomed, in fear, in anguish. So, what can we do in order to dispel fear, in order to dispel this kind of phobic sensibilization to the body of the other? I think that this is not a problem for politics. This is a problem for
for poets, for artists, for doctors, of course, and for psychoanalysts. The main problem now is to reactivate the desiring body of society, the erotic body of society. This is our first problem, because only when bodies meet together, only when social life is filled with the pleasure, the aesthetic, erotic pleasure of being together, only in that moment it's possible the social solidarity that we need now. Look at the American insurrection. Black people, brown people, poor, white, precarious workers, young people have been aggressed by the dementia of the American fascism, suprematism, white racism, have been aggressed by the social condition of people who have been obliged to stay in their houses, that poor, crowded houses for months and months. At a certain point, after the murder of George Floyd, millions of young people all around the United States marched in the street shouting, "I can breathe." And they started an insurrection. The same insurrection that young people have started in Santiago de Chile in autumn 2019. An insurrection. This is what we need. An insurrection of poetry. An insurrection of reactivation. An insurrection of claiming, rebuilding, reinventing, creating a new form of eroticism in the age of chaos, in the age of the agony of capitalism, because eroticism and poetry and solidarity are the way to go beyond this, the agony of capitalism, beyond the effects that the financial dictatorship has produced in our life. I know that Brazil is living a very difficult moment. I think that it is in the frame of the global collapse that is deploying and that will deploy in the next years, that also Latin American people and particularly Brazilian people will find a way to establish egalitarianism against capitalist arrogance. I think we have to look for this possibility together, because it's no more a national problem. Nation is a word that means nothing today. The problem is the same for every person in the planet. Like Francesco, the Pope, has said, we are all brothers. Yes, we are all brothers. But remember, we have to be clear on one point. If we want to survive, we have to come out from the kingdom of profit, competition,
exploitation, extractivism. We have to come out from the corpse of capitalism. Capitalism is dead. What we are living now is the condition of living inside the corpse of capitalism. It is very toxic to live inside the corpse. Let's gather the energy that we need in order to come out from this corpse. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for all your words, because we are really difficult moments, have difficult moments here in Brazil, and thank you for all. Agora vamos nos despedir do Bifo e vamos ver se temos umas perguntas para ele e ainda para a última mesa junto com Fábio. O que me parece muito importante, você estava, tua fala terminou abrupta, então não podemos terminar de ouvir aquela tua conversa com Rosiana Paulino sobre a importância das outras religiões, das outras culturas e como, de alguma forma, isso tem a ver com isto que Bifo fala também. E você falava do lugar do corpo, de como, se nós reconectamos com uma história do nosso corpo, da nossa memória, podemos ter ferramentas de ataque numa sociedade que nos está querendo sacar da nossa própria subjetividade. Por isso que no começo eu dizia que ainda temos o refúgio da palavra e da arte, porque a arte é quase que um pivô, algo que faz com que todas as nossas, como diria a estética contemporânea, todas as nossas vozes se consigam interligar, inclusive do ponto de vista psíquico. Então, queria que você só retomasse um pouquinho essa questão do teu trabalho do feminino no corpo. Eu penso que a arte tem a capacidade de ser um arquivo de experiências que foram criadas em diferentes momentos. É o arquivo que nós podemos fazer as perguntas do presente. Por isso, eu acho que as obras da Aline Mota, que é interessante para fazer cruzamento com a proposta da Bárbara, não? Porque ela falou da Atlântida, não? Atlântida, essa relação entre a subjetividade e a água, não? Então, tudo isso fica no arquivo da arte. Você tem que fazer perguntas novas, como você quer. Bárbara, que vocês partem de um filme, vocês partem do arquivo e faz perguntas do presente. Mas isso é uma coisa, porque isso que eu acho que a arte tem um lugar importante para abordar a problemática do presente. A outra questão é esse corpo. Mas eu gosto de pensar a experiência do corpo, primeiro, com uma relação com o conceito da revolução total. Quando nós fazemos as perguntas desde a subjetividade, interrogamos a relação do corpo com o mundo, então nós podemos recuperar mais outras texturas do significado que deixamos fora. Mas a outra questão que é importante é que a relação entre o sujeito e o mundo tem que deixar a noção do sujeito autocentrado, não? Então, isso é mais outra questão que eu acho que agora, inclusive desde os feminismos, está sendo colocada, não? Como nós ficamos de fora do sujeito autocentrado para olhar, para compreender e para experimentar e sentir que nós ficamos
nós estamos no mundo. Não que o mundo tem sentido porque nós damos sentido. Também existe um mundo que nós temos que da subjetividade do sujeito para ficar imersos em construindo uma relação distinta, diferente, não? Isso que eu queria dizer entre quanto aos feminismos, sujeito e o lugar da arte, não? A possibilidade de voltar sobre as experiências do passado para fazer as perguntas e interrogar desde as problemáticas do presente. Como Bifo diz, precisa evolução total, uma mudança completa, revolucionária de nossas formas de compreender um mundo que fica exausto. O extracionismo, a explotação do planeta está deixando o mundo exausto. Então, é uma oportunidade que nós temos agora de fazer uma interrogação, propor uma relação diferente, não? E a arte é um caminho central. Isso é o que eu queria colocar, não? Bárbara, nessa experiência, você está em Amsterdã, Benjamin está em Marseille. Marseille não conseguiu fazer manifesta, não conseguiu erguer praticamente a manifesta, mas ao mesmo tempo acho que a proposta da ideia de solidariedade, que de alguma maneira às vezes aparecem como frases teóricas ou retóricas, acabam se mostrando nesse encontro que hoje fizemos, na prática, como propostas do que podemos. Né? Quando a gente fala, bom, a arte do possível no sentido de estamos nos encontrando e estamos tentando ver, então, como ir em frente com essas dificuldades. Como você sente isso? Você está conseguindo se colocar? Você conseguiu trabalhar bem? Você acha que o teu trabalho lá vai conseguir, então, encontrar os objetivos de vocês? Conta um pouquinho sobre isso. Primeiro que eu acho que a experiência da Manifesta não é exatamente, não está falida exatamente, sabe, Patrícia? O que é interessante é que as condições da Bienal nesse momento fazem com que ela, na verdade, se conecte com a cidade. Então, tem um programa desenvolvido com as organizações mais independentes na cidade. Eu acho que isso está, de certa forma, tomando todo o corpo da Bienal, para além da ideia de ser uma Bienal internacional, entende? Com a visitação de grande público. Para nós, a execução do projeto não foi exatamente prejudicada. Eu poderia falar talvez um pouco mais em relação ao que a Andrea falou, que é super interessante, a ideia de arquivo, né, e de volta para sim. Para o que seria esse feminismo no sentido mesmo do corpo que experimenta uma outra forma de conhecimento, né? que é partilhado. Eu entendo dessa forma. E acho que a minha prática com o Benjamin, que acredita, eu acho, no trabalho audiovisual que se sustenta na colaboração, eu me identifico muito com o que você falou nesse sentido. O fugir do sujeito autocentrado para a gente é meio a essência do que a gente faz. Não dá para fazer trabalho só, não dá para fazer trabalho sem atrito, sem encontro, sem diferença. E é óbvio que a apresentação pública do resultado do que é o processo de fazer o filme e então exibir dentro do contexto de uma Bienal é super importante, mas eu estou já muito satisfeita com a gente, nessa circunstância, ter executado o trabalho. Então, acho que as nossas ambições e hábitos estão todos postos em xeque, né? Nesse sentido.
Muito bom. Bem, é bom saber que estamos aí. Bifo, quando você já escreveu, você estava escrevendo Extremo Crônicas da Psicodeflação, imagino que este livro fala um pouco disso. Você também, aliás, você é muito traduzido na Argentina, você já há muito tempo que era traduzido na Argentina e eu conhecia mais a tua trajetória lá. Aqui no Brasil temos estes 3 livros agora e acho que é muito importante justamente nesse momento ter conhecido tua atuação. Como foi na Itália, como você agora na Itália vê a possibilidade, você sente que as pessoas foram muito abaladas, você sente que os museus e os encontros poderão voltar lentamente? Você tem alguma aproximação em relação a isso? Alguma forma de pensar com quem conversar sobre isso e como poderemos ver os próximos movimentos? The sanitary situation in Italy at the present is relatively good. I mean, it's much more dramatic in France, in Spain, in the United Kingdom. Italy has been hit very, very hard in March, in April, in the spring months. Now it's difficult to say what's going to happen. I don't believe in the legend of first wave, second wave, third wave of the contagion. It's like an ocean, you know. There is not 1 or 2 or 3 waves. Waves are uncountable. The virus is a deeply pervading force at the physical level, because it's the mission of the virus is to proliferate. So it goes around proliferating, not only at the physical level, but also, and this is the most tricky point, also at the psychological level. The spread of the virus of the virus first is biological, then is mediatic, then it's unconscious. The unconscious of people, of young people, has been pervaded by the virus. And the problem now is to interpret the effects of the virus in the sphere of the social unconscious. I mean, when the sanitary ministry of Canada says 2 weeks ago, said, skip kisses, and in case you have sex, do not forget to wear the sanitary mask. I understand. I know. We are facing a threat which is dangerous, deadly. I know. Nevertheless, I wonder what's going to happen to our unconscious, to our desire, to our erotic disposition in this psychological mutation. What is going to be the long-lasting effect? First of all,
we have to fear a sort of phobic sensibilization to the body of the other. First of all, to the lips of the other. The kiss, the approaching of skin has become a danger, a sort of metaphysical danger. So what's happening in the deep dimension of erotic expectation? That is my main concern at the present. Not so much for me. I mean, I am 70 years old. But what's going to happen in the erotic mind of a young woman, of a young man who understands that where is pleasure, there is danger. It's not a merely individualistic point, no, because social solidarity is based on erotic friendship. That is my main concern at the present. It's not a concern for political people. I mean, it's political reason is unable to deal with this kind of contraction, of suffering. It's schizoanalysis, psychoanalysis, poetry, art, theater, music. These are the political language of the future. Certo. Bom, vamos encerrar com essas palavras que são, mais uma vez, emocionantes. Thank you very, very, very much, Bifo, to stay here with us. Muito obrigada, Bárbara, aí no meio de toda essa loucura. Você, Andrea, desde o frio, estou vendo que você está com o cachecol no campo, na Argentina. Aqui, em compensação, estamos vivendo uma seca brutal com quase 40 graus. Queria chamar o Fábio para juntos encerrar este dia. Fábio, quantas emoções! Nossa, gente, parece que durou uma semana. Não, durou várias semanas, mas muitas emoções, porque é incrível. Realmente, nós nunca fizemos algo assim. Temos muito que melhorar, mas, ao mesmo tempo, fico muito impressionada com a espontaneidade que nos traz. Se não sei quem foi que falou, acho que foi a própria Nayara, o quanto a tecnologia não nos toma. E nós fomos capazes de tomar a tecnologia. Nesse sentido, vemos vocês amanhã, às 9h30. Amanhã temos um dia importantíssimo. Trazemos a Bienal de Berlim para cá, praticamente curadores, artistas, e trazemos um trio, um coletivo de curadores do Frestas, da equipe do Sesc São Paulo, do Sesc Brasil, que estão com um projeto incrível de análise de territórios, de viagens, etc. Só agradecer a todos os ouvintes que estiveram aqui com a gente e que se manifestaram pelos canais também, porque é muito importante para a gente saber do retorno, saber se está acontecendo, se não está acontecendo. Eu acho que esse tipo de
de conversa, no fim, é um pouco isso que você falou da Nayara, né? A tecnologia, a gente tem que domar ela. Então, é muito legal que todo mundo ajudou a gente a construir aqui esse dia, e até a chuva veio ajudar a gente também. Então, que amanhã a gente tenha novas surpresas e que elas sejam, a grande parte, positivas. Tá ótimo. Fábio, descanse. Muitíssimo obrigada a todos. E muito, muito obrigada a todos os nossos, enfim, parceiros, Get, Julian, não sei se ainda está aí, todas as pessoas, o pessoal do Book, que nos ajudou com o Bifo, enfim, um grande abraço a todos. Até amanhã. Até amanhã.